Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cleiton Peixer novamente com vocês. É uma grande honra, uma satisfação enorme poder estar aqui e hoje dando continuidade então aí ao nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em matéria penal, né? Essa caminhada tão difícil que nós temos aí rumo à nossa aprovação, né? E com toda a dificuldade por conta da pandemia aí do Covid-19, que eu sempre falo nas aulas, né? Está sendo muito difícil para mim também, doutores e doutoras. Eu gosto muito da sala de aula, eu gosto muito de estar com vocês lá e fazer as peças junto com vocês na sala de aula. A gente tira dúvida, cria outras, né? E assim a gente vai tocando o nosso barco e todo mundo aprende um pouquinho a cada dia, né, na sala de aula. Mas aqui a gente tenta então fazer com que a gente se prepare de uma maneira saudável, né? E supere esses obstáculos que estão acontecendo na vida de todos nós, né? E vamos lá, rumo à nossa aprovação no exame da ordem novamente, né? Nós já tivemos algumas aulas muito importantes, falando muito de tese, de peça, falamos de questões, né? E praticamente encerramos um ciclo do curso, né? E hoje começamos um outro, né? E essa aula é muito importante, você deve prestar muita atenção nessa aula, porque tem muito detalhe, é uma aula que você deve estar com o seu caderno em mãos, porque vai ser de grande valia você fazer anotações, porque vai ter muita coisa que a gente vai tratar hoje. Como a sistemática é a mesma, né? Eu vou passar o problema para vocês aqui, vocês devem pausar o vídeo, resolver o problema, marcando o tempo de prova, né, fazendo o exercício na folha de prova, porque é importante por conta da diagramação, né, da folha de prova, que é diferente da folha de caderno, então você precisa se habituar com isso, né? Então vamos treinando sempre na folha de prova. Na aula passada nós falamos de uma matéria muito importante, falamos da defesa preliminar nos crimes de tráfico de drogas, né, que tem um rito todo especial, né, lá antes do recebimento da denúncia, né, então você tem a oportunidade de se manifestar nos autos, né, e hoje trazemos um novo exercício, um pouco diferente, e vamos fazer na mesma toada que fizemos antes, né, e vamos fazer primeiramente, chegando lá na prova, pegar a nossa folha, né, de rascunho e colocar lá a primeira coisa, fazer a estrutura da nossa peça, antes mesmo de ler o problema. Então você vai abrir a sua folha de prova, antes mesmo de ver a questão, antes de ficar nervoso por conta do que você vai encontrar ali na frente, você já deve fazer a sua estrutura de peça, né? Você deve colocar os 5 pontos principais lá na sua folha de rascunho, e aquilo você vai esquecer, né? Depois que você fizer essa estrutura, colocando ponto a ponto lá naquela folha, aí sim você vai começar a respirar, vai começar a ler o problema, ver do que se trata, né? Mas aí a adrenalina já vai baixando, você vai ficando mais calmo e é mais fácil para conduzir a prova, né? Afinal de contas, doutores e doutoras, é só mais um enfrentamento na vida de cada um de vocês, né? É só mais um obstáculo que vocês vão ter que superar. Foi assim comigo também, não pense que foi diferente. E cada vez que eu venho aqui para frente da câmera, dá um frio na barriga, sabia? É difícil para a gente também. Cada audiência é uma audiência diferente. E com vocês é a mesma coisa. Por isso que vocês devem treinar a exaustão, trabalhar bastante, né? Fazer os exercícios, conferir com gabarito, não procurar antes na internet, né, para ver se acha alguma coisa. Vamos trabalhar dessa forma, o curso é bem bacana, você vai ter total condição de aprovação se seguir as dicas aqui do curso, perfeito? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos lá montar a nossa estrutura da peça, depois nós vamos ver o problema, e aí eu passo aquela vinheta, né? Vocês pausam o vídeo, resolvam o problema e em seguida a gente faz a correção com as considerações acerca do tema, perfeito? Então vamos lá, olha só a nossa estrutura de peça, né? Como eu disse a vocês, vocês devem chegar lá na folha de prova e antes mesmo de ler o problema, fazer a estrutura na folha de rascunho. E dessa forma aqui, ó, vamos lá? Estrutura da peça. Você vai ter primeiramente que colocar o seu endereçamento, tá? Endereçamento. Depois disso, o preâmbulo. E o preâmbulo é aquilo que a gente vai pleitear, né?
a peça cabível e o artigo de lei pertinente da peça que você está ingressando. Então, esse é o nosso preâmbulo. E depois dos fatos, eu falo para vocês resumirem os fatos, né? Os fatos não pontuam, mas são muito importantes para a estrutura da peça. Se você não fizer a descrição dos fatos, o examinador não vai saber do que você está falando nas teses, né? E vai complicar a sua vida. Então, os fatos é importante sim que você coloque, mas de uma forma reduzida, porque você precisa de todo o conteúdo que tem no problema para fazer as suas argumentações lá no momento do direito, perfeito? Então, depois nós temos do direito, né? E aqui sim as teses de defesa, né? Aquelas onde você vai abordar tudo que a prova está te cobrando, e aqui que sim que vem a aprovação, né? Porque você precisa, além de acertar a peça, você precisa desenvolver as teses jurídicas, né? E eu sempre falo para vocês que dentro das teses nós precisamos dividi-las pelo menos em 3 partes. Nas teses preliminares, né? E já temos aula anterior falando muito de tese, você deve voltar lá se perdeu e ver novamente, né? E as teses preliminares, só para a gente relembrar, aquelas em regra, né? Aquelas que você deve passar não exaustivamente, não terminando o tema, né? Mas você deve passar pelas preliminares do artigo 107 do Código Penal, que diz respeito à extinção da punibilidade. Você deve passar pelo artigo 109 do Código Penal, que diz respeito à prescrição, né? E eu sempre enfatizo que a fundamentação se dá no artigo 109 quando você fala de prescrição, né? Mas o pedido sempre lá no 107, né? Inciso 4. Né? Então, aí você tem a argumentação no 109, mas o pedido no 107. É assim que você deve fazer. E depois você tem as nulidades do 564 do Código de Processo Penal. Em regra, se você passar por esse caminho, já vai estar nadando de braçada na prova, pode ter certeza. E depois, passada essa fase das preliminares, adentramos ao mérito, né? Falar de mérito, do que realmente está acontecendo lá no problema. E aí nós temos que analisar uma TIC aqui, né? Materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Esses são os pontos que você vai encontrar as teses de mérito, perfeito? E depois as teses subsidiárias, quando você tiver, né, um problema que discute mérito, quando você efetivamente for para fazer a defesa do seu cliente, então você vai passar por essas teses subsidiárias de qualquer forma, que são pena, regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. E depois, sursi, se for o caso. Né? Então, isso são as teses que você deve percorrer aí. E isso deve estar gravado na sua cabeça. Você deve ter aí no seu rascunho, no seu caderno, sempre feito essa estrutura de peça, perfeito? E depois nós vamos, então, para os pedidos, né? E eu falo sempre que os pedidos, você deve ter correlação entre a tese que você desenvolveu na peça e os pedidos. Eles têm que ser correlatos, né? Tem que ser organizados dessa forma para que você alcance realmente a pontuação. E depois local e data é muito importante também, porque tem problemas que trazem, né, a indicação de que você deve ingressar com a medida judicial cabível no último dia do prazo. Então, é muito importante que você anote lá na frente, onde nós vamos fazer o raio-x, o esqueleto, as datas, o local, para descobrir aí competência, entre outras coisas que nós veremos na correção do exercício, né? Então, seguindo para o nosso problema de hoje, né, o nosso exercício, que vamos ler juntos, e depois, então, como eu disse a vocês, eu passo a vinheta, vocês param o vídeo, resolvem, depois continua com a correção e assim fica mais fácil. E se vocês percorrerem esse caminho que eu estou indicando, vocês verão que vai ficar facilitada a vida de vocês, perfeito? Vamos lá, então, para o nosso problema de hoje. O exercício, olha lá. Visando abrir um restaurante, José pede 20 mil reais emprestados a Caio, assinando como garantia uma nota promissória no aludido valor, com vencimento para o dia 15 de maio de 2010.
Na data mencionada, não tendo havido pagamento, Caio telefona para José e, educadamente, cobra a dívida, obtendo do devedor a promessa de que o valor seria pago em uma semana. Perfeito? Fim do prazo, Caio novamente contata José, que dessa vez afirma estar sem dinheiro, pois o restaurante não apresentara o lucro esperado, passando por dificuldades financeiras. Indignado, Caio comparece no dia 24 de maio de 2010 ao restaurante e, mostrando para José uma pistola que trazia consigo, afirma que a dívida deveria ser saldada imediatamente, pois, do contrário, José pagaria com a própria vida. Olha só, hein? Que coisa. Aterrorizado, José entra no restaurante e telefona para a polícia. Entretanto, não encontra Caio quando chega ao local. Os fatos acima referidos foram levados ao conhecimento do delegado de polícia da localidade. Instaurou o inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido. Ao final da investigação, tendo Caio confirmado a ocorrência dos eventos em sua integralidade, o Ministério Público denuncia pela prática do crime de extorsão qualificada pelo emprego de arma de fogo. Pelo emprego de arma de fogo. Seguindo, recebida a inicial pelo juízo da 5ª Vara Criminal, o réu é citado no dia 18 de janeiro de 2011. Procurado apenas por Caio para representá-lo na ação penal instaurada, sabendo-se que Joaquim e Manuel presenciaram os telefonemas de Caio, cobrando a dívida vencida, e com base somente nas informações que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redija no último dia do prazo a peça cabível, invocando todos os argumentos em favor de seu constituinte. Perfeito? Então, esse é o nosso problema de hoje. E como eu disse a vocês, então, vamos pausar o vídeo, vocês vão ter a oportunidade de voltar um pouquinho, analisar com calma o problema, prestando atenção aí, como eu disse a vocês, algumas datas, esse é um problema que a OAB traz, pedindo para que você interponha aí, ou que você ingresse com a medida cabível aí no último dia do prazo. Então, isso você tem que estar atento, porque isso vale ponto. Se a OAB está colocando no enunciado, é porque ela vai te cobrar isso e vai pontuar. E, às vezes, por conta de uma falha ou deixar de indicar a data correta, você pode jogar fora aí a sua aprovação e a gente não quer correr o risco disso, perfeito? Então, vamos lá, eu tenho certeza que vocês estão preparados para mais esse exercício. Vou passar a vinheta e logo em seguida nós voltamos com a correção. Não esqueçam de marcar o tempo, porque é importante, e fazer o exercício na folha de prova, tá bem? Então, até logo, a gente já se vê. Olá pessoal, aqui novamente com vocês, de volta para a correção do nosso problema de hoje, Tenho certeza que vocês já fizeram o exercício, que deu tudo certo, que vocês seguiram as orientações aqui do professor Peixer e tiveram êxito aí em descobrir as teses e competência, e fizeram raio-x, esqueleto, está tudo ok, só para conferir o gabarito, e sair para o abraço, buscar a nossa tão sonhada carteira vermelha, lá, a carteira de advogado da OAB. Então, vamos ver como ficou o nosso problema de hoje. E, para iniciar, nós temos que fazer tudo aquilo de novo, fazer raio-x, fazer esqueleto, E aquela primeira página que nós deixamos lá no começo vai permanecer lá. Nós só vamos voltar lá para ela depois de analisar tudo isso, o raio-x, o esqueleto, descobrir qual é a peça, descobrir qual é a competência, descobrir quais são as teses que nós vamos sustentar na nossa peça, e aí sim depois nós vamos lá e preenchemos a nossa estrutura da peça, e aí fica muito mais fácil, Então vamos fazer primeiramente raio-x, esqueleto,
descobrir qual é a peça processual e aí eu vou fazer algumas considerações para vocês e em seguida nós fazemos a resolução lá da nossa estrutura de peça e resolvemos a peça juntos aqui. Eu passo um modelo para que vocês tenham como base para ir treinando aí em casa, que isso vai facilitar no dia da prova, perfeito? Vamos lá então? Olha só, nosso raio-x, né? E nós precisamos iniciar o nosso raio-x sabendo quem é o nosso cliente, né? Então, quem é o nosso cliente? É o Caio, perfeito? Caio é o nosso cliente, ele é réu ou vítima, e ele é réu nesse caso, né? Ele está preso ou solto, não fala em nada no problema de prisão, né? Então, a gente entende que ele está solto. Qual é a infração penal? A infração penal, ele está sendo acusado de extorsão qualificada pelo emprego de arma, e essa imputação está lá no artigo 158, parágrafo 1º do Código Penal, né? E aí nós precisamos saber qual é a pena em abstrato, né? E olha só, a pena em abstrato do crime de extorsão é de 4 a 10 anos de reclusão. Mas aí na forma qualificada nós temos um aumento de 1/3 até a metade. Então, para que você considere a pena em abstrato máxima, você já deve aplicar esse aumento. Então, nós teríamos aí uma pena em abstrato de 6 a 15 anos de reclusão, perfeito? E, passando isso, nós temos que analisar se existe a pena em concreto. E, no caso, não temos pena em concreto, perfeito? Isso, raio-x, tá, doutores? Rito processual ordinário aqui, porque a pena é superior a 4 anos, né? E nós não temos aqui nenhum procedimento especial. Para lembrá-los, né, nós temos que analisar para ver se é do júri, se é funcionário público, se é crime contra a honra, se é propriedade imaterial ou se é o rito de drogas. Você passando por essas 5 etapas, você já tem que não está diante de nenhum rito processual especial e vamos lá para o rito comum e isso vai ser definido de acordo com a quantidade de pena e no nosso caso aqui é o procedimento ordinário, né? A pena máxima superior a 4 anos, perfeito? A ação penal é pública incondicionada porque você não percebe nada no título, no capítulo, um pouco para frente do artigo de lei, né, que se procede mediante queixa ou representação. E eu já expliquei para vocês, já deixei a dica aqui que você deve, para saber quais são as ações que necessitam de representação ou aquelas que se procedem mediante queixa, que basta abrir lá uma página no Google, né, abrir o Código Penal e dar um Ctrl F, coloca a palavra queixa, vão aparecer lá acho que 13 resultados, salvo engano, e você deve analisar todos os que tem na parte especial do Código Penal. E aí você vai descobrir quais são as ações que se procedem mediante queixa. Faça a mesma coisa com a palavra representação e você vai anotar lá no seu vade-mecum e isso facilita um pouco a sua vida, porque lá na hora da prova, com certeza, você está nervoso, né? E às vezes uma indicação lá no seu vade-mecum te salva, né? Datas e referências, nesse caso aqui nós temos as datas do fato, né? Os fatos se deram lá no dia 24/5/2010, e temos a citação do acusado, que foi no dia 18/1/2011, né? E ela pede para colocar a peça pertinente no último dia do prazo. Eu já coloquei aqui a data, mas nós vamos ter que descobrir logo à frente qual é a peça e qual é o prazo, perfeito? Mas olha lá, o último dia do prazo é no dia 28/1/2011 e eu sei que vocês já fizeram isso também e só estão conferindo. Então está pronto aqui o nosso raio-x, que nada mais é do que você tirar as informações objetivas lá do problema, em vez de ficar rabiscando e se confundir, né? E colocar aqui no seu rascunho, né? Então você vai fazer a primeira folha, que é a estrutura, a segunda você faz o raio-x e em seguida nós fazemos o esqueleto. Você já tira as informações objetivas de dentro do problema e coloca no seu raio-x. E isso te ajuda, te dá segurança para resolver a peça, né? E partindo aí, então, depois do raio-x, nós faremos o esqueleto. Vamos lá?
olha só, no esqueleto você deve analisar os 4 momentos processuais, né? Nós temos aí que dividir o nosso momento processual na linha do tempo. Então, você deve fazer dessa forma, momento 1, 2, 3 ou 4, né? E para lembrar vocês, né, tenho certeza que vocês já sabem, mas nunca é demais lembrar, até para fixar na nossa mente, na nossa cabeça, né, esses momentos processuais. Então, lá, o momento 1 vai até o recebimento da denúncia ou queixa. Né? Aí, momento 1, fase pré-processual, aquela que, via de regra, aí, quando você está atuando pelo réu, você vai discutir a liberdade. Né? No momento 2, é a partir do recebimento da denúncia ou queixa, né, até a sentença. E aí estaremos no momento de mérito, né, de efetivamente fazer a defesa do nosso cliente. Depois nós temos o momento 3, que parte da sentença até o trânsito em julgado. E esse, portanto, será o momento de recursos. Né? Você já teve uma sentença e você vai ter que combatê-la. Né? E passado esse momento 3, então, adentramos no momento 4, que é após o trânsito em julgado. E aí estaremos falando de execução penal ou de revisão criminal. Perfeito? Então, essas considerações são importantes, a gente deve sempre fazer, porque vai fixando, né? Seguindo, então, olha lá, nós estamos no momento 2, pelo réu, né? Porque vocês percebam que, nesse caso, já houve o recebimento da denúncia, né? O juiz da quinta vara lá já recebeu e mandou citar o réu, né? E dentro do momento 2, como eu disse a vocês, que é o momento de mérito, aqui é a fase de fazer efetivamente a defesa do cliente. Né? E dentro desse momento nós temos 2 possibilidades. Né? Nós temos uma peça que se chama resposta à acusação e nós temos uma outra peça chamada memoriais. Isso por conta da prova da OAB, porque geralmente você vai para a audiência de instrução e julgamento e já faz alegações finais orais, né? A não ser que tenha alguma pendência ou caso seja complexo, para que o juiz converta em memoriais. Aqui, nós trabalhamos com 2 possibilidades no momento de mérito. A resposta à acusação e os memoriais. Tá? E você precisa saber identificar qual é o momento de você apresentar a resposta à acusação e qual é o momento de você apresentar os memoriais. Então, vamos lá para o slide novamente, olha só. Momento 2, pelo réu, nós temos a resposta à acusação e nós temos os memoriais. E para você identificar a peça, você precisa saber com relação à citação. Toda vez, doutores e doutoras, que você se deparar com o problema e falar o juiz mandou citar e o réu foi citado, ou o réu foi citado da decisão, né? Toda vez que você se deparar com a palavra citação e nada mais, absolutamente nada mais, tá? O ponto-chave é a palavra citação. O réu foi citado, tá? E nada mais você estará diante da peça resposta à acusação. Tá? Porque é nesse momento que ela é cabível. Porque se tiver qualquer ato, gravem isso, qualquer ato de instrução, nós não estamos mais no momento da resposta à acusação. A resposta à acusação é uma peça que o réu citado deve se manifestar antes da instrução processual. Então, se houver qualquer ato de instrução, foi ouvida uma testemunha, foi ouvida a vítima, o réu foi interrogado, acabou. O prazo, a peça não é mais resposta à acusação, tá? Então, toda vez que você se deparar com um problema falando o réu foi citado e nada mais, você estará diante da peça processual resposta à acusação, que é o nosso caso aqui, né? Porque o juiz recebeu a denúncia, mandou citar o Caio, e o Caio foi citado lá no dia 18 de janeiro de 2011, né? Salvo engano, acho que é isso. Perfeito? Então, só houve isso e o problema não traz mais nada de informações para nós.
Só a informação de que ele foi citado, então nós estamos diante da peça resposta à acusação. Mas vamos lá, vamos ver. Olha lá, observação, citação e nada mais. Tá? Citação e nada mais, gravem isso. Se já teve qualquer ato de instrução, não é mais resposta à acusação. Tá? E aí nós já partiríamos, então, para os memoriais. E aqui, então, a nossa peça adequada do problema de hoje é a resposta à acusação. E aí eu chamo a atenção de vocês para um outro detalhe. Percebam que eu falei e enfatizei para vocês aqui que o momento processual que deve ser apresentada a resposta à acusação é quando houver citação e nada mais, falando em citação. E eu enfatizei isso várias vezes para vocês. Por quê? Porque nós temos formas de citar. A citação é um ato formal, né? E se ele não for cumprido dentro das normas, gera nulidade. Por isso ele é tão importante e por isso que nós vamos discorrer um pouco na aula de hoje sobre o tema. Nós vamos falar um pouco sobre citação também. Fora as teses de defesa, nós vamos alertá-los para como funciona a citação, tá bem? Mas isso é um pouquinho adiante da aula ainda, porque agora nós vamos precisar ver competência lá dentro do nosso esqueleto ainda. Olha só. Competência, né? Nós já fizemos o nosso raio-x, começamos o nosso esqueleto, descobrimos qual é a nossa peça adequada e agora nós precisamos saber para onde vamos direcioná-la, né? Para quem vai encaminhar, se nós estamos falando com quem, né? E quando se fala em competência, nós falamos em primeira instância, quando falamos com o juiz, né? Falamos em segunda instância, quando estamos falando com o tribunal, TJ ou TRF, e terceira instância, ou chamada de especial também, quando estamos falando lá com STF e STJ. E no nosso caso aqui, por certo que nós estamos falando com o juiz de direito, porque foi ele que mandou citar, né? E aqui, então, a nossa peça vai ser endereçada, inclusive, como já foi dito no problema, para a quinta vara criminal, né? O problema já deu essa deixa aí para você, então é um ponto dado que você não pode perder. E dentro dessas instâncias, já estamos falando com a primeira instância, nós precisamos saber qual é o órgão adequado, né? Para qual vara, se existe alguma vara especializada para receber a nossa peça, né? Então você deve fazer por eliminação e ver primeiro se trata-se de vara do júri, né? Se não for vara do júri, GCRIM, Juizado Especial Criminal. Se não for também, você precisa verificar se não é um crime federal, se você não está falando com vara criminal federal. Se também não, partimos então, por eliminação, vara das execuções, que também não é o caso, não é verdade? E por último, como subsidiária aí, como última possibilidade, nós temos a vara criminal. E no nosso problema aqui, portanto, nós vamos falar com a vara criminal. Perfeito? Então, olhem só, nós já temos aí o nosso raio-x, o nosso esqueleto pronto, né, para começar a trabalhar. Olha só, você já ganhou muito tempo. Aquilo que eu sempre digo a vocês, se você fizer isso, não pense que você está perdendo tempo, pelo contrário, você está ganhando muito tempo, né? Porque, primeiro, só de você fazer a estrutura da sua peça antes de ler o problema, já vai baixando a adrenalina, você já vai ficando mais calmo. E quando você começa a fazer o raio-x e depois parte para o esqueleto, você começa a criar confiança, porque você já sabe o caminho que você vai percorrer. E isso ajuda muito. Mas, na aula de hoje, como eu falei, que é resposta à acusação e é citação e nada mais, vamos fazer algumas considerações, então, acerca da citação, né, para depois ingressarmos aí nas nossas teses, perfeito? Vamos lá, então? Olha só, citação é um ato formal que integra o réu ao processo, tá? E tudo o que você precisa saber de citação está lá do artigo 351 ao 369 do CPP.
você não precisa decorar, mas você tem a obrigação de passar por ele. Você deve pegar o seu vade-mecum e ler esses artigos, né? Porque, afinal de contas, são poucos artigos para você ler. Eu já adianto que tem muita coisa falando de carta precatória. Então, tem alguns artigos que são fundamentais e você não vai precisar se atentar de cabeça, né, firmemente em todos eles. Mas é muito importante que você passe pelos artigos lá do Código de Processo Penal que falam da citação. Porque a citação, como eu disse, é um ato formal e se ela não for feita naquele jeito, isso pode gerar nulidade, tá? E eu já adianto a vocês aqui que no processo penal nós não temos a citação por carta, né? Com a R, essas coisas. No processo penal, a citação deve ser pessoal, tá? Em regra, existem algumas exceções, mas em regra a citação é pessoal. É um mandado de citação que o juiz vai expedir para o oficial de justiça ir até o réu e citá-lo, perfeito? Então, seguindo lá no nosso slide, olha só. Em regra, a citação é pessoal, tá? Artigo 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Como eu disse a vocês, por oficial de justiça, né? Olha só. Exceções. Existem exceções? Sim, existe. E olha lá, a citação por edital. E essa citação por edital você tem que tomar muito cuidado, porque além das regras da citação por edital, ela traz algumas consequências, né? E você precisa estar atento, perfeito? Então vamos lá, seguindo. Citação por edital. Olha lá, no processo penal, o réu só será citado por edital quando não for encontrado para tal finalidade. Ou seja, o juiz já procurou, mas não encontrou o réu, então ele será citado por edital. Isso está lá no artigo 361 do CPP. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias, perfeito? Mas olha só, caso citado por edital, o réu não comparece no processo, nem constitui defensor, não pode ser declarado revel, ficando o processo suspenso nos termos do artigo 366 do CPP. Percebam, não é porque ele foi citado por edital que o processo vai seguir. Isso fere, inclusive, o princípio da ampla defesa e do contraditório, né? Então, se ele for citado por edital e não comparecer no processo, esse processo vai ficar suspenso até que ele, ou o advogado, né, o defensor constituído, ingresse no processo. E aí sim ele volta a correr. Então isso é muito importante, porque ele não vai ser julgado à revelia, né? Então, citado por edital não comparece, suspensão através do artigo 366. E aí você vai me perguntar, mas isso vai ficar ad eterno, professor? Por quanto tempo esse processo vai ficar suspenso, né? Então, a regra é a seguinte, doutores e doutoras. O processo vai ficar suspenso de acordo com o artigo 366, pelo máximo, vai se contar a prescrição pelo máximo da pena em abstrato. Tá? Um exemplo para vocês, um crime de furto simples, a pena de 4 anos. Né? Se você for lá na tabela do artigo 109 do Código Penal, você vai verificar que a prescrição se dá em 8. Então, o período de suspensão seria de 8 anos. Percebam, presta atenção. O réu foi citado por edital, não foi encontrado, foi citado por edital. Não ingressou no processo. Então, o processo foi suspenso pelo artigo 366. Você vai analisar a pena máxima em abstrato para colocar lá na tabela do 109 do Código Penal. No caso do nosso exemplo aqui, um crime de furto simples, a prescrição se dá em 8 anos. Então, o período que vai ficar suspenso o seu processo é de 8 anos. Passado esse período de suspensão, então ele volta a correr o prazo prescricional, né? E aí sim você tem mais 8 anos pela frente para conseguir a prescrição nesse caso, perfeito? Então não confundam, a suspensão é um período e depois ela volta a correr e você tem que começar a contar a prescrição novamente, tá?
Isso é importante, não esqueçam. Vamos lá, seguindo, ó. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do artigo 312. Tá? Então, percebam, fica suspenso o processo e o prazo prescricional. Tá? Olha lá, seguindo. Súmula 415 do STJ. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Foi o que eu acabei de explicar para vocês, e isso é importante. Eu sempre digo que quando vocês perceberem na aula que tem indicação de súmula, você deve ir no seu vadimeco e anotar a súmula, né? Porque você, inevitavelmente, pode precisar dela lá na frente. Exemplo, como eu falei para vocês, eu deixei aqui no slide também para que não confunda, né? Olha só, então. Furto simples, artigo 155 caput do Código Penal, pena máxima de 4 anos. Tabela do artigo 109, inciso 4, prescreve em 8 anos, né? Como eu disse a vocês. Depois do período de suspensão, volta a correr o prazo prescricional, ou seja, prescreve após mais 8 anos. Por quê? Porque 8 anos ficou suspenso, não contou o prazo prescricional. E passado esse período de suspensão, aí sim começa a correr o prazo prescricional, e aí você teria que enfrentar aí mais 8 anos pela frente, perfeito? Olha lá. Nos termos da súmula 455 da STJ, pode o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, mesmo o processo estando suspenso pelo artigo 366, de forma fundamentada. Isso quer dizer o quê? Que, embora o processo fique suspenso pelo artigo 366, existem provas que podem perecer, né? Existem provas que você não consegue fazer depois. Por exemplo, tomar o depoimento de uma testemunha que está em estado terminal, né? Ou uma testemunha que já tem uma idade avançada, né? Então, o juiz, por precaução, por cautela, ou uma perícia, alguma coisa nesse sentido, manda fazer essa prova de forma antecipada, mesmo que o processo esteja suspenso. Entretanto, tem que ser de forma fundamentada, como fala a súmula, porque se não for, essa prova vai ser imprestável, né? Gera aí uma nulidade, perfeito? Então, vamos lá, seguindo. A súmula 455, a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não justificando unicamente um mero decurso do tempo. Perfeito? Então, mais uma súmula aí para vocês anotarem. Perfeito? Entretanto, deverá nomear defensor dativo ao réu para acompanhar o ato, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa, princípio constitucional da ampla defesa, no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então, olha só, o juiz pode determinar a produção antecipada de provas, estando o processo suspenso pelo artigo 366 do Código de Processo Penal? Sim, pode, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e que ele nomeie um defensor dativo para acompanhar essa produção de prova, né? Porque senão ele fere o princípio da ampla defesa, né? Então vai ter o direito de defesa do réu cerceado e isso gera nulidade, perfeito? Então aqui falei para vocês da citação por edital, tá? Algumas considerações que vocês devem ter anotado aí no caderno, perfeito? E seguindo, então, nós vamos fazer por uma outra consideração acerca de outra modalidade de citação. Vamos lá. Olha só. Citação por hora certa, né? A citação por hora certa se dá quando o oficial de justiça percebe que o réu está se ocultando para não receber a citação, né? Propositalmente. Então, como que faz essa citação, né? Olha só.
Quando o acusado se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação por hora certa, nos termos do artigo 252 a 254 do CPP. Tá? Lá no Código de Processo está um outro artigo, né, porque mudou o Código de Processo Civil, então vocês vão verificar no seu Vademecum, que é 227, salvo engano, e seguintes lá. Mas você deve fundamentar no 252 a 254 do CPC, que é a lei vigente, né? O novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor lá em 2015, né? Código de 2015, perfeito? Então, faça essa anotação aí no seu Vademecum, mas você não vai ter dificuldade, porque se você for para o CPC, você vai procurar citação por hora certa e não vai ter dificuldade para encontrar. Olha lá. Ó, 227 a 229, foi o que eu falei a vocês. Ó. Artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 da Lei 5869, de 11 de janeiro de 73, Código de Processo Civil. Como eu disse a vocês, mudou esse artigo, né, porque agora não é mais o 227 a 229. O Código de Processo Civil que está em vigência é o de 2015. Então, você deve se atentar a isso para o procedimento da citação por hora certa, que está lá no 252 ao 254. Perfeito? Seguindo. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. E aqui sim, percebam que é diferente da citação por edital. O sujeito foi citado por edital e não compareceu, o processo fica suspenso. O réu se oculta para não receber a situação. Propositalmente, o oficial de justiça certifica isso, ele é citado. Ele foi citado por hora certa, né? E se ele não comparecer ao processo, o juiz vai nomear-lhe um defensor dativo. Perfeito? Vamos lá? Observação, nesse caso não fica suspenso o processo nem o prazo prescricional, por óbvio que foi o jeito que eu expliquei para vocês agora, né? Então, ele vai lhe ser nomeado um defensor dativo e vai atuar no processo. Não fica suspenso nem o processo, nem o prazo prescricional, como é lá no caso da citação por edital, perfeito? Juizado Especial Criminal, e esse é bem bacana, né? Você deve anotar aí no seu caderno, isso é importante, porque a OAB sempre tem aquela pegadinha, né? E você deve ter isso anotado não só por conta da peça prática profissional, mas também pelas questões, né? Que isso pode ser cobrado lá em questões, se você não estiver atento, você pode se dar mal. Olha lá, Juizado Especial Criminal. Não se admite a citação por edital. Caso o juiz entenda que a citação deve ser feita por edital, deverá encaminhar os autos para o juízo comum. Tá? Então, lá no Juizado Especial Criminal, você não terá a citação por edital, doutores e doutoras. Se o juiz entender que é necessário a citação daquele acusado, daquele denunciado por edital, né, então ele terá que remeter isso para um juiz da vara criminal comum, e ele sim vai determinar a citação por edital, mas no juizado não é permitido, tá? Olha só, artigo 66, né, lá da Lei 9.099, né, dos juizados. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível, ou por mandado, tá? Então, sempre por mandado, por edital não dá. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Perfeito? Olha só que bacana, né? Então, como eu disse a vocês, tinha algumas considerações para a gente fazer aqui com relação à citação, porque, como eu disse para vocês, a nossa peça hoje é a resposta à acusação e ela sempre será cabível quando o problema trazer para vocês que o réu foi citado e nada mais. O réu foi citado e nada mais. Aí você terá a resposta à acusação.
E a citação sendo um ato formal e de suma importância, você deve ter anotado aí, então, no seu caderno, essas considerações que eu fiz. E agora, portanto, nós vamos partir em direção lá do que nós vamos argumentar, o que nós vamos fazer com a nossa peça Resposta à Acusação. E aqui é a parte mais gostosa da aula, né, onde a gente vai descobrir as teses. E aqui tem várias peculiaridades, fiquem atentos, caderno e caneta na mão para anotar, porque tem coisas aqui importantes que a OAB pode tentar pegar você, só que assistindo a aula, ela não vai conseguir. Vamos lá. Resposta à acusação. Oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, caso não a rejeite liminarmente, irá recebê-la e mandar citar ao acusado para apresentar resposta à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Tá? Olha lá, artigo 396. Nos procedimentos ordinários sumário oferecido a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, receberá-a e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 dias. Perfeito? Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou defensor constituído. Tá? 396A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Percebam, aqui é a nossa resposta à acusação, que vai estar lá no artigo 396 e 396A. E aqui, doutores e doutoras, eu sempre falo das teses para vocês, e eu falo lá de Matic, né, das teses subsidiárias, das teses preliminares, e aqui nós temos algumas peculiaridades com relação à resposta à acusação. Por quê? Eu falo para vocês, em preliminares, falar de extinção da punibilidade, prescrição e nulidade. Depois, quando entramos em mérito, nós verificamos materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. E depois as teses subsidiárias que falam a respeito de pena, regime e substituição. E aqui nós temos algumas peculiaridades na resposta à acusação. Por quê? Porque você vê lá no artigo que fala assim, ó, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, caso não a rejeite liminarmente, irá recebê-la e mandar citar o acusado. Ou seja, já existe a possibilidade de ele recusar, né? E se ele não recusar e receber, ele vai mandar citar o réu para responder à acusação. Acontece que, como você vai fazer a sua peça e sempre colocar lá tese preliminar e tese de mérito, aqui, nas teses preliminares, você vai ter que verificar se não estão presentes alguns casos de rejeição da denúncia, como nós fizemos lá na aula anterior, quando falamos da defesa preliminar, né, que pedimos a rejeição da denúncia. E aqui, no mesmo sentido, só que aqui na resposta à acusação, você vai pedir isso preliminarmente. Por quê? Porque quando você parte para o mérito, que são as causas lá de absolvição sumária, vai dizer de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade e, inclusive, de extinção da punibilidade, que da mesma forma, como eu argumentei para vocês aqui, olha só, inverte, né? Porque eu falo para vocês nas peças de mérito que a extinção da punibilidade deve ser requerida preliminarmente. E aqui na resposta à acusação é um pouquinho diferente, porque lá no 397.4 fala que o juiz deverá absolver sumariamente se estiver presente uma causa de extinção de punibilidade. Então percebam que tem algumas coisas que diferem um pouquinho do nosso script, do nosso cronograma, mas você vai conseguir identificar de qualquer forma. É só questão de organização que você deve fazer. Tá? Então, em resposta à acusação, sempre que você for alegar uma tese para que o juiz rejeite a denúncia, então você vai colocar isso em preliminar, de acordo lá com o artigo 395 do CPP, e ainda vou colocar mais algumas para vocês aí no decorrer da aula. Nós vamos analisar todas elas, tá bom?
Então, façam essa anotação no caderno, com calma, tá? Para no decorrer da aula a gente ir fazendo outros apontamentos. Perfeito? Vamos lá então. Ó. A resposta à acusação é peça obrigatória, ou seja, se o acusado citado não apresentar a resposta por escrito, no prazo de 10 dias, o juiz nomeará defensor dativo para apresentá-la. Tá? E a falta dela pode gerar nulidades, doutores. Então, é peça obrigatória. Como eu disse a vocês, para a OAB, caiu no problema citação e nada mais, tá? Resposta à acusação, porque ela é peça obrigatória. Se você não apresentar a resposta à acusação, provavelmente o examinador vai nomear algum dativo para fazer e você vai perder a oportunidade de ser aprovado nesse exame. Tá? Então, não esqueçam. Vamos seguindo. Se o processo continuar sem apresentação da resposta, haverá nulidade por cerceamento de defesa. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Olha lá, teses. E agora são as teses que nós vamos discutir em resposta à acusação e aquelas que vocês adoram, né? Preliminares. E aí eu trago alguns exemplos para vocês de teses preliminares e como eu já disse a vocês agora há pouco, prestem muita atenção no artigo 395, que são os casos de rejeição da denúncia. Porque se você tiver que fazer pedido nesse sentido, será em preliminar de mérito. Porque, com relação ao mérito, os pedidos estarão elencados lá no artigo 397, incisos do CPP, mas nós vamos vê-los em seguida um por um. Vamos lá? Nulidade da citação. Olha só, eu acabei de falar para vocês que a citação é um ato formal, que tem que ser seguido e que se ele não for feito corretamente gera nulidade, né? Então, olha que importante, nós falamos bastante acerca do tema aqui, falamos da citação pessoal, falamos da citação por edital e falamos da citação por hora certa. Tamanha importância que você já deve ter um asterisco aí para que, se for o caso, pedir em tese preliminar a nulidade na citação, perfeito? Seguindo, nulidades lá do artigo 164 do CPP, no que couber, né? Tem coisas que não cabem, mas se você perceber que tem alguma, coloca em preliminar. E eu já adianto a vocês que as nulidades relativas, vocês sabem disso também, elas têm que ser arguidas no primeiro momento, na primeira manifestação, sob pena de preclusão. Então, isso vocês não podem esquecer também, tá? Então, preliminares na resposta à acusação, você já pode falar nulidade de citação, nulidades do artigo 564 do CPP, nulidade das provas produzidas na fase de inquérito policial, por exemplo, uma escuta telefônica não autorizada, né? Então, aí já tem nulidade, o momento de você arguir é agora, né? Então, nulidades das provas produzidas na fase de inquérito. Nulidade por falta de proposta de suspensão condicional do processo, lá da Lei 9.099. Isso aqui, doutores, é direito subjetivo do réu, né? Se tiver de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099, o réu tem o direito de ter feita a proposta de suspensão condicional do processo. E isso, para a OAB, aqui você vai arguir como nulidade, tá? Então, olha só quanta tese preliminar que temos aqui na resposta à acusação. Isso para vocês ficarem sabendo. Eu gosto desse curso bem completo, porque vocês vão anotando no caderno, vocês vão ter tempo para ver de novo, pegar a aula novamente. Então, você faça as anotações, é importante. Muita tese aqui de preliminar e a maioria delas falando de nulidade. E olha só, incompetência absoluta do juízo. Se você se deparar aí com um crime federal, por exemplo, que está sendo processado na Justiça Estadual, então nós teremos aí uma incompetência absoluta do juízo, que deve ser arguida já também em preliminar de mérito na resposta à acusação, ok? Causas de rejeição da denúncia. Como eu disse a vocês também, olha só, aqui que você deve arguir em preliminar de mérito, porque o mérito da resposta à acusação é lá no 397. O 395 é motivo de rejeição da denúncia. Mas se o juiz recebeu a denúncia sem ter
condição de recebê-la, né? Se ela não está de acordo para o recebimento. Então, aqui você já deveria, em preliminar, falar assim, ó, deveria ser rejeitada, não sei nem porque Vossa Excelência recebeu, então, aqui já tem nulidade, né? Olha só, causa de rejeição da denúncia, está lá no 395 do CPP, a denúncia ou queixa será rejeitada quanto for manifestamente inepta, não seguir lá os pressupostos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 2. Faltar pressupostos processual ou condição para o exercício da ação, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade para agir. Imagine vocês que o Ministério Público está intentando aí ajuizando uma ação penal privada, né? Então aí ele não teria legitimidade para agir porque essa ação seria de competência da vítima, né? Então aqui você teria falta de pressuposto ou condição para o exercício da ação penal. Perfeito? 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal, e aí fala de materialidade, indícios mínimos de autoria e extinção da punibilidade. Mas aqui, como eu disse a vocês, a extinção da punibilidade é uma causa de absolvição sumária. Então você pode arguir tanto aí nas preliminares, mas depois você vai ter que ratificá-la lá no direito, né, na parte material, no mérito, tá? Mas isso aqui são exemplos, né, doutores e doutoras? Eu não tenho a mínima pretensão de esgotar a matéria aqui, mesmo porque o nosso tempo também não é condizente com isso, nosso tempo é curto e nós precisamos passar a maior quantidade de informações para que vocês estejam preparados. E fazendo essas anotações no caderno, vocês já conseguem se preparar um pouco melhor, tá? Vamos lá? Observações. Na peça resposta à acusação, tese de rejeição da denúncia deve ser arguida em preliminar. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, rejeição da denúncia preliminar de mérito, tá? Diferente das peças anteriores, que esse é o primeiro momento que o réu tem para se manifestar nos autos do processo. Veja bem, lá nos crimes de funcionário público, de drogas, você tem uma defesa preliminar antes da rejeição da denúncia, né? E no procedimento comum, que nós estamos debatendo aqui, a primeira oportunidade do réu de se manifestar judicialmente é na resposta à acusação, depois que ele é citado para integrar a tríade processual, né? Porque antes do recebimento da denúncia e a determinação para que o juiz cite e ele seja efetivamente citado, nós estamos diante de uma fase pré-processual, né? Porque embora já tenha sido oferecida a denúncia, não se formou a tríade processual para que tenha processo. Então, a primeira oportunidade que o réu tem de se manifestar quando já existe o processo é na resposta à acusação. Então, como que você poderia argumentar, doutores e doutoras, pela rejeição da denúncia, se a denúncia já foi recebida? Percebe? Então, você não tem essa oportunidade. E o momento é esse, porque é o primeiro momento de você se manifestar. E aí você vai argumentar dizendo, olha, excelência, não era nem para o senhor ter recebido a denúncia, mas já que recebeu, olha aqui, ó, deve voltar atrás, né, e absolver o réu ou declarar a nulidade e aí por diante, tá? Em tese preliminar, então, você deveria argumentar aí a rejeição da denúncia. Seguindo, olha lá. Extinção da punibilidade. Como eu disse a vocês também, a extinção da punibilidade, eu sempre digo que vocês devem pedir em preliminar de mérito. Só que no caso da resposta à acusação, isso não será feito, porque a extinção da punibilidade está num dos incisos do artigo 397. Então, você estaria falando diretamente de mérito. Você não precisa falar em preliminar. Porque agora, daqui a pouco, nós vamos ver quais são as teses de mérito para pedir absolvição sumária, que é o pedido possível na resposta à acusação. E eles estão todos elencados lá no artigo 397. E um deles é a extinção da punibilidade. Dessa forma, você não deve, então, pedir extinção da punibilidade
em preliminar de mérito, porque ela é o próprio mérito, perfeito? Seguindo. Na peça resposta-acusação, a extinção da punibilidade é tratada como mérito. Foi o que eu disse a vocês agora. Tá? E olha lá, mérito. Agora sim nós vamos entrar naquela parte gostosa, né? Aquela parte que nós vamos saber realmente o que tratar, né? E olha só, com relação ao mérito, na peça resposta-acusação, o candidato deve atentar-se às possibilidades jurídicas do pedido, de acordo com o artigo 397 do Código de Processo Penal. Isso no procedimento comum, porque existem algumas outras coisas que nós vamos tratar ainda em outras aulas, tá? Mas aqui, como nós estamos falando da resposta à acusação no procedimento comum, lá do artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal, então trataremos de outras peculiaridades em outras aulas, tá? Vamos lá. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Olha só, se o juiz deve absolver sumariamente o acusado, qual é o seu pedido, doutor e doutora, na resposta à acusação? É a absolvição sumária, né? Porque o próprio artigo de lei diz, após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar uma série de situações que nós vamos ver agora. Mas aqui a lei já dá a dica que o seu pedido na peça é de absolvição sumária. Percebam? Então vamos lá, seguindo. Inciso 1. A existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. E aqui eu já chamo a atenção mais uma vez para vocês. Olha só, quando falamos lá, e isso nós vamos ter aula ainda, eu sempre falo de tese de mérito, que nem falamos nas aulas anteriores de tese, eu peço para vocês analisarem uma TIC, né? Que é para verificar materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, né? Isso no mérito. Quando nós vamos discutir resposta à acusação, que temos a possibilidade de absolvição sumária, de acordo com o artigo 397 do CPP, vai estar lá nos incisos. E eu coloquei a palavra matique do lado para vocês perceberem que você deve passar por esse caminho. E aqui, materialidade e autoria, nós não estamos discutindo, né? Porque a materialidade existiu no nosso problema e a autoria também. Inclusive, o Caio confirmou toda a história na delegacia, é isso que dizia no problema. Então, materialidade e autoria nós não vamos discutir, mas percebam as teses que nós vamos defender de acordo com o artigo 397 do CPP. Vamos lá. Só um minuto. Aí, agora sim, doutores. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. E se você colocar a palavra matique ali, ó, você vai verificar materialidade, autoria, tipicidade e a ilicitude. Percebam? Inciso 1, falando de ilicitude. Inciso 2, a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade. Olha lá o matique de novo, materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Tá? Então, no inciso 2, nós temos a excludente de culpabilidade. 3. Que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Olha o matique de novo, materialidade, autoria e tipicidade. Então, olha só, artigo 1, 2 e 3 do artigo 3, incisos 1, 2 e 3 do artigo 397 do Código de Processo Penal fala de matique, fala de tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Percebam como é importante você gravar essa palavra, como é importante você passar por ela. Como eu disse a vocês, aqui nós não vamos discutir materialidade e autoria, mas nós temos que ver se tem tipicidade,
ilicitude e culpabilidade. E aí, como eu disse a vocês, nas teses, e cada peça tem uma certa peculiaridade, e nessa peça, resposta à acusação, a peculiaridade é com relação à tese de extinção da punibilidade, que geralmente a gente pede em preliminar. No caso dessa peça, você vai pedir no mérito. Por quê? Porque olha lá o inciso 4. Quando extinta a punibilidade do agente. Percebam que é tese de mérito. Então, extinção da punibilidade é uma causa de absolvição sumária de acordo com o artigo 397, inciso 4 do Código de Processo Penal. Perceberam? Eu espero que isso fique claro para vocês, para que não confunda, né? Para que vocês tenham todas as argumentações necessárias no dia da prova, se cair uma peça dessa, e que eu já adianto a vocês que é uma peça candidata forte para cair no exame da ordem, né? Por quê? Porque ela é uma peça que, como vocês estão vendo, tem muita coisa para ser discutida. A OAB consegue exigir muito do candidato numa peça dessa. Então, você deve ficar atento, tá? Porque a peça você não vai errar. E se você tiver a consciência de que os pedidos de absolvição sumária estão no artigo 397 do Código de Processo Penal, você tem toda a tese formulada da sua peça só de ler o artigo 397, tá bom? Então vamos seguindo, olha lá. Artigo 397. Após o cumprimento disposto no artigo 397-A e parágrafos do Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Aí vamos lá, inciso 1. Existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato, tá? E aí eu trouxe os exemplos aqui para vocês, que vocês devem anotar no caderno. Então coloca lá, tese 397-1. Estado de necessidade. Causa excludente de ilicitude do artigo 24 do Código Penal. Perfeito? 2. Legítima defesa. Artigo 25 do Código Penal. Estrito cumprimento do dever legal. Artigo 23.3 do Código Penal. Exercício regular do direito. Artigo 23.3 do Código Penal. Percebam, causas excludentes de ilicitude, de acordo com o inciso 1 do artigo 397. Estão aí. A tese está pronta, doutores. É dada. Olha lá, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Perfeito? Vamos seguindo, então. Consentimento do ofendido. Isso é uma causa supralegal. Tá? O consentimento do ofendido é uma causa supralegal como excludente de ilicitude, e vocês devem abrir uma página na internet aí e ler um pouquinho. É muito válido, porque isso pode ser cobrado para vocês aí na prova, principalmente nas questões. Eu não acredito que venha como tese principal, mas nas questões é provável que cobre isso, você deve estar atento. Perfeito? 397.2. Existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, salvo a inimputabilidade. E isso nós já analisamos bastante também quando falamos do MATIC, né? Então, olha lá, alguns exemplos aí. Inimputabilidade pela embriaguez completa e acidental, né? Está lá no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. E isso, tudo que eu estou passando para vocês aqui, doutores, vocês devem anotar, né, no seu caderno, para que sirva como base de estudo. Falta de potencial consciência da ilicitude. Erro de proibição, lá no artigo 21 do Código Penal. Imaginem vocês aquele exemplo que se dá muito em aula, né? Dizendo que a pessoa morou fora do país por muito tempo e resolveu voltar e trouxe para o sobrinho uma arma de colecionador, né? E chegou no aeroporto e foi preso, porque ele não sabia que, de acordo com o Estatuto de Desarmamento, porque já tinha ido para fora do país há bastante tempo, que era proibido o porte
de arma, né? O porte, a posse de arma. Então, aqui estaríamos diante de um erro de proibição, artigo 21 do Código Penal, então já anotem-o. 3. Inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível ou obediência hierárquica, lá do artigo 22 do Código Penal. Tá? Percebam que são exemplos, tá, doutores? Mas eu tento trazer ao máximo aqui para que vocês tenham um bom conteúdo para poder se preparar. Vamos lá, 397.3. Que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime, ou seja, tipicidade, né? Tipicidade, olha lá. Fato atípico. Quando o fato é atípico, você deve pedir absolvição sumária nos termos dos 397.3, porque, evidentemente, aquele fato não constitui crime, tá? Seguindo. Crime impossível, está lá no artigo 17 do Código Penal. Erro de tipo, lá do artigo 20 do Código Penal. Percebam que são tudo artigos que você deve deixar anotado no seu vadimécum, porque eles sempre representam a parte geral, doutores e doutoras, a parte geral do Código Penal, ela é muito importante nesses primeiros artigos pelo seguinte, geralmente a OAB vai te cobrar tese de mérito baseada nisso. Crime impossível, erro de tipo, erro de proibição, e está tudo lá na parte geral. Então você deve se atentar a esses procedimentos, porque isso pode salvar a sua prova. Tá? Então aqui, como falamos de tipicidade, não falamos só de fato atípico, né? Falamos também de crime impossível, erro de tipo, né? Coação física irresistível. Por quê? Porque nós temos lá a excludente de culpabilidade como coação moral, né, irresistível, mas aqui é coação física, né, então estaríamos aí diante de um fato que não constitui crime, né, e seguindo, claro, princípio da insignificância também, que é muito importante. Aquele que comete um crime famélico, por exemplo, não vai estar cometendo crime, né, aí levando em consideração o princípio da insignificância. E aqui, a súmula vinculante 24. Isso aqui é importante, vocês devem deixar anotada no seu vadimécum, principalmente para as questões. Está falando assim, ó, não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. Tá? Então, já deixa marcada a súmula, que pode ser questionado isso em questões para você. Tá? Seguindo. Extinta a punibilidade do agente. Como eu disse a vocês, aqui tese de mérito, né? Olha lá, 397.4, extinta a punibilidade do agente. Artigo 107, lá do Código Penal, onde são as causas excludentes de extinção da punibilidade, né? Artigo 107 do Código Penal. Prescrição no 109, e eu sempre alerto a vocês, e eu volto a insistir aqui, é importante. Toda vez que você for argumentar prescrição, você deve basear a sua argumentação no artigo 109, porque é lá que está a tabela dos prazos prescricionais. Agora, a fundamentação do seu pedido sempre vai ser no 107, porque no 107 que prevê a extinção da punibilidade pela prescrição. Então, você, para argumentar lá no direito, você vai fazer sobre o 109. Mas quando você for fazer o pedido, você vai pedir pelo 107. Perfeito? Seguindo. Ressarcimento do dano no peculato culposo. Ressarcimento do dano antes do recebimento da denúncia no crime de estelionato, mediante emissão de cheque sem fundos. Tá? Súmula 554 do STF, que deve ser interpretada a contrário senso. Olha só. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal. Isso quer dizer o quê? Que se for anterior ao recebimento da denúncia, obsta o prosseguimento da ação penal. Então, a súmula 554 do STF deve ser interpretada a contrário senso, né? Falando que antes do recebimento da denúncia,
obsta o prosseguimento da ação penal, portanto, extinta a punibilidade. Perfeito? Então, desclassificação. Aqui é um ponto importante que eu trago para vocês também, para deixar anotado, porque você pode ter a situação de ter um crime que tenha que ser desclassificado. Por exemplo, uma ação penal pública incondicionada, onde você consegue a desclassificação para uma ação penal privada, por exemplo, ou que se procede mediante representação, e aí você teria a ilegitimidade do Ministério Público, né? Teria também aí o prazo prescricional que poderia dar, então a desclassificação aqui é possível, tá? Isso não está lá no artigo 397, incisos, mas a desclassificação, nesse caso, também é possível, tá bom? Vamos lá. Existe a possibilidade também de pleitear a desclassificação do delito em alguns casos, como, por exemplo, em ação penal pública incondicionada para condicionada representação ou privada. Prazo. O prazo está lá no 396. Prazo para apresentar a resposta à acusação é de 10 dias e está lá no 396. Sem deixar de passar para vocês que você deve não contar o dia da citação, né, sempre o próximo dia útil, né, e contar o último dia do prazo. Então, você não conta o dia da citação, mas conta o último dia do prazo, e isso não quer dizer que você vai protelar isso por conta de feriado, domingo, essas coisas. Prazo no processo penal é prazo corrido, diferente do prazo cível, que são contados em dias úteis, tá? Mais uma observação para ficar para vocês aí. Vamos lá, seguindo. Pedido. Como em toda peça, o pedido deve ser correlato às teses apresentadas no campo do direito. No caso da resposta à acusação, os pedidos devem estar em consonância com o artigo 397 do CPP. Como eu disse a vocês, você precisa ter a possibilidade jurídica do pedido, né? E se você só tem as causas de absolvição sumária do 397, o seu pedido vai ter que ser correlato às teses lá argumentadas e pedir no 397, perfeito? Seguindo, provas. Deve constar pedido de produção de provas e designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas. Aqui, doutores e doutoras, na peça resposta à acusação, você deve necessariamente arrolar testemunhas. Se você não tiver testemunhas, você vai ter que falar que tem um rol e vai lá colocar nome 3 pontinhos, RG 3 pontinhos, endereço 3 pontinhos. Mas é requisito obrigatório na resposta à acusação que você arrole testemunhas, na prática por conta da preclusão, né? Então você deve arrolar as testemunhas nesse momento processual, não pode esquecer de arrolar e pedir a oitiva e a intimação, se necessário. Perfeito? Então, seguindo, vamos lá. Testemunhas, necessariamente deve ser apresentado o rol de testemunhas, como eu disse a vocês, né? E depois nós temos aí a nossa estrutura da peça. Depois de feito tudo isso, doutores, olha só que nós estamos com quase 1h e 20 minutos de aula e agora que nós vamos começar a redigir a nossa peça, vamos montar a nossa estrutura. E isso está tudo dentro daquilo que eu almejo que vocês tenham no dia da prova. Como eu disse a vocês, se você conseguir chegar na prova, fazer a estrutura, ler o problema, fazer raio-x, esqueleto, acertar peça, competência e discorrer sobre todas as teses, a hora que você chegar nesse momento da prova, que será de você montar a estrutura da sua peça, aquela que você fez na primeira folha de rascunho, você terá mais de 1h para redigir. E aí, para redigir vai ser mais fácil, porque você já tem um roteiro, que é a sua estrutura da peça. Vai ficar muito mais fácil. E se você conseguir fazer isso em 2h30, ou seja, fazer a estrutura da peça, o raio-x, o esqueleto, discorrer sobre as teses, deixar prontinha e redigir em 2h30, você terá mais 2h30 para responder 4 questões.
sobra mais de 30 minutos para cada questão. Então percebam que o treino é muito importante. Você precisa treinar insistentemente esses exercícios para que você consiga, em 1h30, estar com a sua estrutura de peça pronta. Perfeito? Combinado? Então vamos lá para ver como ficou a nossa estrutura do nosso problema de hoje. Olha lá. O endereçamento já estava no problema, isso vale ponto, não pode esquecer. Quinta vara criminal, tá? Da comarca de 3 pontinhos, né? Porque o problema não trouxe qual era a comarca. O preâmbulo, resposta à acusação nos termos do artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Dos fatos, como eu disse a vocês, sempre vocês devem resumir os fatos, mas e não devem copiar o problema todo nos fatos, porque você precisa do problema para sustentar as suas argumentações no direito. Então, resuma os fatos. Do direito, e esse problema é bem bacana, porque do direito tem bastante coisa para a gente analisar. Vamos lá. Preliminares não tem, né? As preliminares, como eu disse a vocês, no caso da resposta à acusação, seria a rejeição da denúncia, incompetência do juízo, né? Essas coisas que você, nulidades que você não tem no problema, tá? Mas que não pode deixar passar batido. Você deve ter anotado no seu caderno aí, inclusive com a observação lá do artigo 395 do CPP, que são os casos de rejeição da denúncia. Não deixem isso passar batido, porque se você tiver que argumentar sobre rejeição da denúncia em resposta à acusação, agora é o momento e é em preliminar, perfeito? Não esqueçam. No mérito, como eu disse a vocês, nós vamos falar do MATIC, né? Essa palavrinha maravilhosa que diz respeito à materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. E olha só, materialidade não vamos falar aqui porque não tem o que dizer, né? O problema trouxe materialidade porque o crime realmente aconteceu e o Caio confirmou todos os fatos para o delegado de polícia, né? Autoria da mesma forma, uma vez que ele confessou, não tem dúvida quanto a isso. Agora, com relação à tipicidade, aí nós já temos uma tese. E a nossa primeira tese aqui, de mérito, né, é com relação à tipicidade. Por quê? Porque o fato é atípico. Fato é atípico. Ele está sendo acusado do artigo 158 do Código Penal, né, que é a extorsão. E uma extorsão qualificada pelo emprego de arma, né? Entretanto, o máximo que ele cometeu aqui foi o exercício arbitrário das próprias razões, lá do artigo 345, né? Então, por que, doutores, que isso ocorreu? Porque o artigo 158 do Código Penal, a extorsão, ela exige, né, como elemento do tipo lá, que a vantagem seja indevida, né? Então, se você tem uma vantagem indevida e pressiona, né, extorque aquela pessoa mediante violência, aí sim você estaria diante de um crime de extorsão. Mas aqui no caso do nosso problema, a vantagem não era indevida, a vantagem era devida. Afinal de contas, o nosso cliente, o Caio, ele tinha uma nota promissória assinada pelo José, né, dizendo que emprestou os 20 mil reais para ele. Então a vantagem aqui era devida. E sendo devida, o máximo que ele poderia ter cometido como crime é exercício arbitrário das próprias razões, que está lá no artigo 345 do Código Penal. Extorsão, com certeza, ele não praticou. Perfeito? Então vamos lá, seguindo para as nossas teses. Olha, nós já temos uma tese de mérito aí, que é a tipicidade, né? Fato atípico, não cometeu o crime de extorsão. Mas não para por aí, porque temos mais uma tese para argumentar. E os problemas da OAB sempre fazem isso, doutores. Ou traz uma preliminar e mérito, ou traz mérito com duas teses, né? Discute pena. Você nunca vai se deparar aí na OAB, muito pouco provável que isso ocorra, que você tem uma tese única para defender. É difícil, porque a OAB vai exigir mais do candidato. Ela quer saber se o candidato sabe sair das situações, né? Então,
tenham com vocês aí que sempre busquem mais uma tese subsidiária, e nesse caso tem, vamos lá olhar. Ilicitude. Como nós falamos, aqui teríamos que analisar os casos de excludente de licitude, que não é o caso aqui, né? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. E aqui não temos nenhuma tese evidente no problema falando de nenhuma delas. Então, mas não pode deixar de analisar. Passando, já verificamos materialidade, autoria, tipicidade, licitude, culpabilidade, né? Também não temos nenhuma causa excludente de culpabilidade aqui, né? Não temos a imputabilidade, é perfeita, potencial consciência da ilicitude, inexigibilidade de conduta diversa, temos tudo aqui com relação à culpabilidade, então não vamos discorrer sobre isso, né? Porque o problema não nos traz elementos para discutir tese de culpabilidade. Mas, olha só a outra, extinção da punibilidade pela decadência. Por quê? Porque é uma ação privada. O caso do exercício arbitrário das próprias razões é uma ação penal privada. Ela se procede mediante queixa, né? E tem um prazo decadencial de 6 meses para que a vítima ingresse com essa queixa, né? E aqui no caso não ocorreu, porque os fatos se deram lá em 24/5/2010 e ela teria o prazo até o dia 23/11/2010 e ela não ofereceu essa queixa-crime. Percebam que a denúncia, né, foi recebida e o réu foi citado lá em janeiro, né, de 2011. Então aqui nós teríamos uma segunda tese de mérito, que diz respeito à extinção da punibilidade, e de mérito porque está lá no 397.4 do CPP. Perfeito? Subsidiárias aqui não tem, porque nós não discutimos pena, regime ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Então aqui não teríamos teses subsidiárias, mas é importante, como eu sempre friso a vocês, vocês devem percorrer esse caminho das teses, tá bom? Olha lá, seguindo o pedido. Pedido, absolvição sumária, com fundamento no artigo 397.3, pela atipicidade do delito de extorsão, e 4, pela incidência da decadência. Percebam, você tem duas teses, e cada uma tem que ser fundamentada no inciso diferente, lá do artigo 397, porque uma diz respeito à tipicidade, e a outra diz respeito à decadência. Perfeito? Então, teríamos aí o pedido dessas duas teses em dois incisos diferentes do artigo 397. Produção de provas e oitiva de testemunhas. Isso não pode esquecer, requisito obrigatório. Obrigatório, não pode esquecer, porque vale ponto e às vezes esse ponto pode valer a sua aprovação. Tá bom? Então, não esqueçam, tem que pedir produção de provas e arrolar testemunhas. Local e data, e aqui o local só vai escrever local, né? A data é 28/1/2011, porque ele foi citado no dia 18. E o dia 18 você não conta, e se você contar então 10 dias, vai dar dia 28/1. E aqui o problema não fala que era uma segunda, uma terça, se era dia útil ou não o próximo dia. Tem problemas que a OAB traz que dificultam um pouco mais isso, aí você tem que fazer necessariamente um calendário. Eu vou ensinar vocês a fazer também, para que facilite bastante a vida, né? Deve fazer o calendário, deve colocar no papel, não confie na contagem pelos dedos, porque isso pode te complicar, tá? Então, assim eu acredito que nós conseguimos abordar bastante coisa aí desse problema, dessa aula de resposta à acusação, né? Espero ter passado a maioria dos detalhes para vocês, sem a pretensão de esgotar a matéria, porque aqui demanda muita coisa ainda para a gente superar, mas com o treino, com a nossa dedicação, exercício, cada dia nós vamos vendo uma coisa nova, e eu tenho certeza que no dia da prova vocês estarão preparados para ela. Tá? E agora, então, vamos conferir, né, a peça que eu fiz aqui, para que sirva de base para vocês, para que vocês tenham ela aí como forma de
consulta, para vocês estudarem realmente, tá bom? Vamos lá ver como ficou a nossa peça profissional, então. Olha lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 5ª Vara Criminal da comarca, não é comarca, tá, doutores? É comarca, desculpem aí, de 3 pontinhos, né? Porque o problema não nos trouxe nenhuma informação diferente disso. Então, você coloca a comarca 3 pontinhos, tá? Pula mais ou menos 5 linhas, coloca autos número tal, né? Autos 3 pontinhos, porque você já tem um processo, já tem uma numeração. Pula mais umas 5 linhas, se você, de acordo com seu estilo, né, doutores? Com a sua estrutura de peça, tamanho de letra, essas coisas, e você vai conseguir administrar isso com os exercícios. Aqui não precisa qualificar, né, porque já está qualificado, então olha lá. Caio, anteriormente qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado ao final firmado, procuração anexa, e eu sempre falo aqui que não era necessário, inclusive, ter essa procuração anexa aí, mas que você demonstra para o examinador que você sabe que é necessário ter procuração para representar o seu cliente, tá? Bem respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar resposta à acusação com fundamento nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, pelas razões de fato e de direito a seguir expostos. E aqui você já fez o seu endereçamento, já fez o seu preâmbulo do jeito que está lá na estrutura, na primeira folha. E aí, nós vamos para os fatos. Olha lá, dos fatos. E aqui, como eu disse a vocês, resumidamente, né? O denunciado foi acusado e está sendo processado pelo crime de extorsão qualificada pelo uso de arma. Ponto. É isso a acusação, né? Consta na peça inicial acusatória que na data de 24 de maio de 2010, o denunciado mostrou para a vítima uma pistola com a intenção de receber uma dívida de R$20 mil que venceram no dia 15 de maio de 2010. Perfeito? A denúncia foi recebida pelo juízo da 5ª Vara Criminal e o denunciado é citado na data de 18 de janeiro de 2011. Tá? Então, você já fez uma introdução, contou o que aconteceu em 2 parágrafos minúsculos, né? E aqui você, então, fecha o raciocínio dos fatos. Olha lá. Em que pese as ponderações lançadas pelo parquet, é caso de improcedência da ação penal que deverá ser julgada de plano para absolver o denunciado sumariamente pelos motivos que passa a expor. Percebam que você falou do que está sendo acusado, minimamente discorreu sobre os fatos e já fez o fechamento, falando, olha, aqui é caso de absolvição sumária, né? Deve ser julgado imediatamente, né? E aí você vai para o direito. Do direito. E no direito nós temos 2 teses, né? Vamos para a primeira, o fato é atípico. E você já pode fazer assim, não precisa ter rodeios. Já coloca, o fato é atípico. Olha lá. O denunciado foi acusado de ter praticado o delito de extorsão qualificada pelo emprego de arma, quando da cobrança de uma dívida, instrumentalizada em nota promissória assinada pela vítima e dada em garantia do pagamento de um empréstimo com vencimento no dia 15 de maio de 2010. Tá? E percebam vocês que eu já estou usando lá o problema, né, para argumentação aqui no direito. Né? Isso facilita a gente. Eu fiz resumidamente os fatos lá nos fatos, para que eu possa usar o texto do próprio problema como argumentação no direito. E é isso que eu estou fazendo aqui. Ok? Ocorre que o crime de extorsão se caracteriza quando alguém, mediante violência ou grave ameaça, constrange para receber vantagem indevida. Tá? É o que está lá no artigo 158 do Código Penal. Com efeito, no presente caso, resta claro que o denunciado cobrou uma dívida devidamente constituída através de nota promissória assinada pela vítima. Portanto, a vantagem é devida, o que descaracteriza o crime de extorsão do artigo 158 do Código Penal. Perfeito? Em conclusão, ausente a elementar do tipo vantagem indevida, a conduta do denunciado se torna atípica, devendo ser ele absolvido sumariamente em relação ao crime de extorsão. E aí você fechou
o raciocínio da sua argumentação aqui. Falou que ele cobrou uma dívida devida, falou que o crime de extorsão se caracteriza pela cobrança de vantagem indevida, né? E, no caso aqui, sendo devida, se torna atípica a conduta. Perfeito? Então, essa é a primeira tese e já está aí, você já fez ela em 4 parágrafos bem sucintos. Vamos para outra, da extinção da punibilidade. Da extinção da punibilidade, e olha lá. No mesmo sentido das argumentações supra, não restou caracterizado o crime de extorsão do artigo 158 do Código Penal. No máximo, o que se admite apenas em respeito ao princípio da eventualidade, praticou o denunciado o crime de exercício arbitrário das próprias razões, descrito lá no artigo 345 do Código Penal, uma vez que cobrou vantagem devida. Perfeito? Importante salientar que não existe qualquer prova nos autos de que o denunciado tenha usado de violência. Logo, segundo o parágrafo único do artigo 345 do Código Penal, a ação penal se procede mediante queixa, sendo o Ministério Público parte ilegítima para propor a presente demanda. Certo? Perfeito? Ademais, tendo em consideração que a vítima tem o prazo de 6 meses para oferecer a queixa-crime, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal, sendo certo que os fatos se deram na data de 24 de maio de 2010, teria ela até a data de 23 de novembro de 2010 para exercer o seu direito, o que não ocorreu. Portanto, passados mais de 6 meses da data dos fatos, ocorreu a decadência e o denunciado deve ter extinta sua punibilidade nos termos do artigo 107.4 do Código Penal. Percebam mais 4 parágrafos sucintos e eu fiz toda a argumentação da segunda tese. Perfeito? Então vamos lá agora do pedido. E como fica o nosso pedido aqui? Sendo certo que temos 2 teses, né, como eu falei para vocês, e os pedidos devem ser correlatos. Você deve pedir aquilo que você argumentou lá no direito. Então, vamos para o pedido. Por todo exposto, requer seja o denunciado absolvido sumariamente do delito de extorsão qualificada, nos termos do artigo 3973 do Código de Processo Penal, e ou tenha extinta sua punibilidade em decorrência da decadência operada, nos termos do artigo 397.4 do Código de Processo Penal. Então, aqui no pedido, você discorreu 2 teses lá de mérito e você está pedindo absolvição pelas 2 teses de mérito, uma em cada inciso lá do artigo 397. É assim que deve ser feito. Perfeito? Vamos lá, seguindo. Aí, os requisitos objetivos aí da sua peça. Não pode faltar porque vale ponto, eu insisto. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente pela oitiva das testemunhas abaixo arroladas, que desde já se requer a intimação. Perfeito? Porque é requisito obrigatório da peça que você arrole as testemunhas, tá? Termos em que pede deferimento, local, né, 28 de janeiro de 2011. Tá? É essa a data correta, porque é assim que estava no problema. Advogado, OAB, 3 pontinhos. E aí, aqui você precisa arrolar as testemunhas para finalizar a sua peça, perfeito? Então, depois que você terminou, colocou advogado, OAB, 3 pontinhos, você vai colocar lá, rol de testemunhas e vai arrolar. Acontece que nesse problema nós tínhamos uma outra peculiaridade, porque o problema trazia que 2 pessoas presenciaram os fatos, o Joaquim e o Manuel. Então, como você deve arrolar as testemunhas? Arrolar o Joaquim e o Manuel. Vamos lá ver como ficou? Rol de testemunhas. Olha lá. Joaquim, RG, 3 pontinhos, endereço, 3 pontinhos. E Manuel, RG, 3 pontinhos, endereço, 3 pontinhos. Perfeito? Pessoal, esse foi o nosso exercício de hoje, né? Resposta à acusação.
Espero ter contribuído novamente com vocês. Parece que às vezes a peça é simples, né? Mas tem muito detalhe e você deve estar atento. Por isso que é importante você acompanhar a aula, tentar fazer o exercício e depois acompanhar toda a correção, porque eu faço algumas considerações aqui acerca do tema que pode te ajudar lá na hora da prova. Além de que você estará toda a aula marcando o seu vadimécum de alguma forma, isso vai te facilitar lá na hora da prova. Eu espero de verdade ter contribuído com vocês mais um pouco e aguardo vocês na próxima aula que tem mais, tá bom? Então, até a próxima!